vamos dar início aos estudos dessa semana, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que é os trabalhadores da última hora, e o tópico é o número 2, os últimos serão os primeiros. Nós frequentemente temos aqui estudado o sermão profético de Jesus, e não é isso por acaso, né? O que é o sermão profético? É aquela conversa especial que Jesus manteve com os apóstolos e os discípulos depois da ressurreição, quando ele já estava se preparando para voltar ao plano astral, ao plano espiritual. Então, ele já tinha vindo cumprir a missão por 3 anos, ele faleceu na cruz, ressuscitou, retorna no corpo espiritual para falar e conviver ainda com os discípulos, os apóstolos. O Evangelho fala em 40 dias, a gente sabe que isso é um número simbólico, né? Como a gente fala assim, nossa, parece que tem 1000 anos que eu faço tal coisa. Então 40 dias era uma expressão muito comum dos judeus naquela época para dizer que ficou muito tempo, né? Eles ficaram 40 anos no deserto, né? Sempre tem 40 na Bíblia, vocês vão ver que tem várias dessas referências. Então Jesus ficou muito tempo, a gente não sabe exatamente quanto tempo, né? E quando ele já estava se despedindo, ele prepara então o que a gente chama do retorno dele, a segunda vinda de Jesus. E isso já é um capítulo à parte de confusão, porque muitas pessoas interpretaram literalmente que ele voltaria em corpo físico. Talvez até os apóstolos tenham também se confundido dessa maneira, né? Jesus, por exemplo, disse ao João que ele ficaria até quando ele voltasse. Pela visão espírita, a gente pensa o seguinte: sim, João ficaria na Terra, reencarnando, né, como ele veio como São Francisco e outras vidas, até que tivesse esse momento final da transição planetária, onde Jesus de alguma forma vai se apresentar. Então, é importante de cara esclarecer o seguinte: Jesus não vai voltar reencarnado, ele não vai nascer de novo, né, numa criancinha, numa virgem, e crescer e a gente vai conviver com ele. Não há necessidade disso, a prova da humanidade já aconteceu. Então a vinda dele será em corpo astral, como ele veio depois da ressurreição. De que maneira exatamente, ninguém sabe. E ele mesmo diz nas parábolas dele: o dia que o Senhor da vinha retornará, ninguém pode saber, só o Pai, né? O dia e a hora só o Pai sabe, e a maneira também só ele sabe. A gente tem algumas profecias, né? O próprio Apocalipse dá sinais disso. Então, passados 2000 anos, mais a revelação espírita que trouxe o Consolador, e mais os fatos apocalípticos e outras mensagens mediúnicas, inclusive aqui da nossa casa, apontam que nós estamos vivendo a transição planetária. Quer dizer, esse é um momento muito próximo do retorno de Jesus, né? Agora, o tempo espiritual, quando a gente fala assim, muito próximo, o que é muito próximo? Amanhã, né? Daqui a 3 anos, daqui a 30 anos, porque realmente para a eternidade é muito pouco tempo, né? Pelo depoimento de Chico Xavier com Emmanuel, a gente deve chegar em 2057 com esse processo todo concluído. Mas também essa data é uma referência, não é calendário rigoroso, né? Todo mundo vai fazer contagem regressiva. Isso é uma referência. Se acontecer um pouco mais, um pouco menos, também não vai fazer para nós muita diferença em relação a isso. Importante a gente saber o seguinte: possivelmente essa é a nossa última encarnação na Terra antes da transição planetária. Porque se a gente desencarnar daqui a alguns anos, não vai dar tempo de se preparar, retornar rapidamente para acompanhar essa transição, né? Espíritos no estágio como nós estamos, um pouco mais espertos, não significa melhores, mas um pouco mais espertos, demoram em torno de 30, 40 anos, às vezes mais, para reencarnar.
Então imagina que a gente vai viver aqui 5, 10, 20 anos, mais, né? Até o intervalo da reencarnação já entrou na transição planetária. Só para a gente ter o grau da responsabilidade, da importância dessa encarnação que a gente está vivendo. Quer dizer, não dá para dizer, não, eu vou resolver esse problema com meu parente lá na outra encarnação. Não dá tempo. Né? Vou deixar isso aqui para outra vida porque eu já não quero. Então, assim, o que tiver que resolver, o que puder resolver, resolve agora. Né? Esse é o momento. Esse é o momento de perdão, de reconciliação, né? De desfazer mal entendidos, de acabar com as relações que são falsas, hipócritas. Né? Não adianta conviver junto se um tem o ódio do outro, não consegue olhar para a cara do outro, não consegue conversar. Então, isso tudo tem que ser resolvido. As relações, o trabalho que nos deixa insatisfeitos, desesperados, doentes, tem que resolver agora. Tem que ter coragem de fazer a mudança. Tem que ter coragem de quebrar a cara, digamos assim. Né? Esse é o momento. Claro que com todo cuidado, com toda a preparação, pedindo auxílio da espiritualidade, pedindo a intuição, se preparando. Né? Os processos não precisam ser abruptos, mas a gente tem que resolver as nossas pendências. É esse o recado. Quando a gente fala de sermão profético, no nosso tempo vamos cuidar da nossa vida e das nossas tarefas. Né? E ninguém salva ninguém. Né? Ou seja, a gente pode amar o próximo, deve amar ao próximo como a nós mesmos, mas cada um salva a si mesmo. Não dá para salvar ninguém. Não dá para salvar a pessoa que a gente mais ama. Não dá. E na hora que tiver que fazer a separação, é fila única. E nem catraca de metrô, só passa um. Né? Vai passar um. Vai ter uma catraca ali, vai passar um. Quem tiver o bilhete, entra. Quem não tiver o bilhete, não vai entrar. Jesus fez várias e várias parábolas sobre isso. Né? O jantar, que ele manda convidar as pessoas não vão, e aí ele chama outros, aí chegam os terceiros lá e dizem assim, isso aí não estão trajados corretamente. Né? Outra coisa, ele vai perguntar quanto a gente estudou, que diploma a gente tem, qual era o carro que a gente tinha. Não. Ele vai perguntar, olha, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber. Então, a linha de corte é a caridade. O estudo é fundamental para a gente despertar para a caridade e melhorar a forma como a gente faz a caridade. Mas a linha de corte é a caridade. Então, o estudo está dentro do contexto do sermão profético. Né? Esse sermão que fala os últimos tempos, né? O que a gente chama de os tempos são chegados, da transição planetária e o que nós podemos fazer nesse contexto. Bom, termos vindo nessa encarnação como espíritas já é uma grande oportunidade. Não é porque os espíritos são melhores do que ninguém, mas é porque a gente tem a chance e a oportunidade de esclarecimento. A gente tem o veículo, o instrumento de estudo. Né? A gente não precisa mais se basear numa leitura fanática, numa leitura literal da Bíblia. Ainda mais da Bíblia restrita àqueles livros especificamente. A gente pode ler os evangelhos apócrifos, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma coletânea imensa de livros psicografados, a gente tem mensagens, a gente desenvolve a nossa mediunidade para também receber as informações, receber mensagens, intuições, etc. Então, eu particularmente considero uma graça, uma bênção poder ter tido essa experiência em vida dentro do Espiritismo. E eu gosto demais, eu sou completamente apaixonado pelo Espiritismo, porque realmente eu me encontro aqui. Eu me encontro com a chance de esclarecimento, com a chance de aprendizado sobre a caridade, de me vigiar sobre os meus erros, as minhas falhas, eu tenho muitas. Então é muito importante a gente ter essa participação no Espiritismo. E ter uma casa como essa, onde a gente pode conviver de uma forma fraterna, se apoiando, se auxiliando, se amparando, ou seja, vivenciando essas provas em conjunto, recebendo aqui o amparo da espiritualidade,
na alegria e na tristeza, vamos dizer assim, que esse é o verdadeiro casamento, né? É o casamento espiritual, é o casamento dos amigos e da família espiritual, né? A gente certamente se conhece de outras e muitas encarnações, como amigos ou desafetos, mas aqui estamos como amigos, graças a Deus. Então temos que celebrar e nos concentrar nesse trabalho. E como que a gente vai ajudar o restante da humanidade? Pelo exemplo, né? Ninguém precisa sair daqui e bater de porta em porta, como fazem os testemunhos de Jeová, para tentar distribuir folheto e convencer alguém a se converter. Não estou criticando não, cada religião faz o seu papel. Mas eu digo, nós espíritos não precisamos fazer isso. Qual é o cartão de visita do espiritismo? É a caridade. Quando a gente pratica a caridade, então a gente chama a atenção do outro. Nossa, mas por que você está fazendo isso? Então, quem participa lá do café da manhã, na segunda-feira, sabe isso. As pessoas passam ali, às vezes até com raiva, né, Carlos? Passam ali de bicicleta no meio do café, assim como quem diz, por que vocês estão aqui fazendo isso, esse horário da manhã, 6 horas da manhã, né? Como se a pessoa tivesse ela se sentindo incomodada, porque ela não tem coragem de fazer isso, ou ela de alguma maneira não está aberta a entender a importância de se dar o alimento para a população de rua. Então ela está num processo de revolta e ela quer demonstrar isso, né? Então essa pessoa que precisa da nossa ajuda. Agora imagina se a gente vai lá tentar convencer ela, não, minha irmãzinha, vem cá, vou mostrar para você que isso é importante. Aí que começa a xingadeira, né? Gritaria, briga. Não, você continua no teu exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o exemplo é a grande ferramenta do Espiritismo para chamar a atenção das pessoas. A nossa conduta no dia a dia, silenciosa, no trabalho, né, na vizinhança. Eu às vezes me pego irritado. Agora que eu estava aqui na obra, tinha que me segurar, porque tem hora que acontece umas besteiras que a gente não aguenta, né? Tem que ter vontade de sair arrumando encrenca com qualquer um, né? Mas a gente tem que segurar, né? A gente tem que fazer uma prece, pedir auxílio, né? As coisas vão acontecer, né? E a gente também é atacado quando a gente entra na baixa vibração. Então se a gente mantém a vibração elevada, as coisas parece que vão fluindo, vão dando certo, vão acontecendo. Então Jesus, ele reforça isso. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas Jesus já ficou 3 anos lá com os apóstolos, depois ficou mais esse tempão, ainda precisava dar esses recados todos? Precisava. E tem muita coisa que não conseguiu ser compreendida, mesmo por eles e mesmo por nós, né? Quem leu os livros do Emmanuel há 2000 anos, 50 anos depois, assim por diante, vai vendo como é difícil, né, o espírito conseguir evoluir, despertar, né? O último romance dele, que é Renúncia, já é 1000 anos depois, né? Quer dizer, e ali ele ainda era um padre que estava já bastante evoluído, melhor e tal, mas ainda não era um espírito muito elevado, né? Depois o próprio Chico nos conta que o Emmanuel, antes de vir encarnar como o padre Manuel da Nóbrega, encarnou lá no norte do Brasil, no meio dos índios, que ele queria aprender o português e estudar a região, se adaptar. Quer dizer, o nosso processo é muito lento e a gente não tem que ter pressa. A gente tem que ter abertura para que a espiritualidade também trabalhe por nós, né? A gente não pode ter orgulho, a pretensão de, numa única encarnação, tentar fazer toda a nossa transformação. Alguns autores citam muito Paulo de Tarso, e por conta disso falam que é possível um espírito, numa única encarnação, subir todos os degraus, né? O caso de Paulo é muito especial, porque ele era um perseguidor de cristãos, como também um assassino, né? Ele manda apedrejar Estevão, mas ele desperta. A gente tem que colocar isso no contexto, 2000 anos atrás, então não é hoje, né? Era o costume daquela época. Ele era uma autoridade, ele era um rabino, né? Um sacerdote importante na comunidade judaica, e esse era o costume. Ele era um julgador, ele fazia um papel de um juiz, mas ele se dá conta do mal que ele estava fazendo, e a partir dali ele entra num processo profundo de trabalho e sofrimento. Paulo é, de longe, o apóstolo que mais sofreu
apedrejado, aprisionado, né, o tempo inteiro humilhado, perseguido. Por quê? Porque ele precisava, na consciência dele, ir eliminando as culpas. Isso passa uma ideia de que a lei de causa e efeito, às vezes ela é assim, você fez o mal, aqui você paga. Assim, como se fosse um Deus vingador, né? Uma coisa assim de sofrimento. Então não é isso. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente fala do exemplo de Paulo, mas é possível, se não evoluir tudo o que é necessário, evoluir muito. Né? O nosso trabalho de caridade, o trabalho de estudo, ele de fato, ele equivale a muitos degraus, digamos assim. Né? A fé, diz o Evangelho, remove montanhas, né? E o amor cura uma multidão de pecados. São duas frases comuns, sérias nos Evangelhos. Então, se a gente puder praticar a caridade e estudar, a gente já está na metade do caminho. E ser espírita facilita isso. A gente consegue, pelo Espiritismo, praticar. Então, nós que já temos que dar aqui, graças a Deus, a essa possibilidade, a esses eventos. E especificamente ao tópico de hoje, que é os últimos serão os primeiros. Então, quem são esses últimos? Eu sempre me perguntava, antes de me tornar espírita, por que os últimos serão os primeiros? Né? Que a palavra falava assim, tinha uma pessoa que, os primeiros apóstolos, sentando, correndo para sentar ao lado de Jesus. Né? E aí tem uma pessoa que chega lá no final, então ele pede para que aquela pessoa venha se sentar ao lado dele e pede para quem estava do lado dele sair lá para o final. Você fala assim, coisa estranha isso, né? Como é que é esse julgamento? Né? Bom, ele está falando sobre orgulho em primeiro lugar. Né? Se vocês se lembrarem, quando Jesus estava convidando os apóstolos, os primeiros apóstolos a seguir, ele chama João Evangelista, né? E o irmão dele, que era Tiago Maior. E aí a mãe dele, de cara, Salomé, chega para Jesus e diz assim, o senhor é o rei dos judeus, né? Poxa, que coisa boa, que ótimo, felicidade e tal, você recebeu o Messias aqui. Então, o senhor como rei vai precisar de pessoas confiáveis do seu lado, né? Pessoas com quem o senhor possa contar. Então eu queria aqui pedir, coração de mãe, né? Que um dos meus filhos ficasse ao seu lado direito e o outro esquerdo. Ela não queria pouca coisa, né? Ela queria logo de cara as duas posições que na cabeça dela eram as mais importantes. Então eu queria um que ficasse do lado direito e do lado esquerdo. Isso é um pouco de coração de mãe, mas é um orgulho, né? O nosso egoísmo, assim. E pensar que isso fosse um cargo disputado, que ela pudesse chegar ali e negociar com Jesus, né? Essa posição. Então, às vezes a gente faz isso, né? A gente está fazendo uma oração e a gente chega assim na nossa prece e diz assim, eu preciso muito resolver esse problema, né? Então, olha, eu vou ficar 2 meses sem comer chocolate, né? A ideia da promessa, né? Então, eu vou rezar, 3 terços por dia, né? Ou não vou mais viajar, eu vou doar, umas 3 cestas básicas. Essa barganha é muito engraçada. Hoje eu rio disso. Eu já devo ter feito muito isso também. Me desculpe, não posso zombar da fé ali. Mas assim, é infantilidade. Porque você acha mesmo que Deus está barganhando? Você tem um balcão, né? Quem dá mais? Quem está oferecendo? Qual é a promessa maior que tem? Né? E quem não faz promessa, então não vai ser curado. É isso? Então essa ideia é uma ideia ingênua, né? De achar que Deus precisa dessas coisas. Eu prefiro a interpretação de Madre Teresa de Calcutá. E quando perguntaram para ela assim, Madre Teresa, a senhora fala com Deus? Ela diz assim, falo sim. Que coisa legal, que coisa bonita, né? E o que é que a senhora diz para ele? Ela diz assim, nada. Mas a senhora disse que falar com ele? Ele falou, não, filho, eu não digo nada. Ele já sabe tudo que eu tenho para dizer. Poxa. E ele diz o quê? Ela diz assim, nada. Assim, mas como é que é então que a senhora está conversando com Deus, a senhora não fala nada e Deus não fala nada? Ela falou, mas meu filho,
às vezes as palavras estragam as coisas, né? É o sentimento. Só de eu me sentir falando com Deus, eu já disse tudo. E só de eu ficar quieta, esperando que Ele responda, Ele já disse tudo. E a resposta está na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Então, esse grau de evolução, de esclarecimento dela, é que é o melhor de tudo. Mas não significa que a gente se conforma, né, com as coisas. Não é isso que ela quis dizer. Não é porque a gente está vivendo um problema e diz assim, não, então Deus vai resolver. Não, irmão, temos que correr atrás. Mas no pensamento, no sentimento, a gente tem que pedir ajuda, né? E não importa qual seja o problema. A gente tem que deixar que a espiritualidade nos apoie em todas as circunstâncias, inclusive as materiais. Agora, a espiritualidade nunca vai nos ajudar a ter recursos em excesso sem que a gente precise. Então, se tem alguém aqui que está ambicionando ter um cargo muito importante de poder, ou ter um carro do ano, né, ou ter uma casa muito maior do que necessita, ou fazer uma viagem, excursão, não sei para onde, isso dificilmente a espiritualidade vai ajudar, né? O que vai pedir namorado, o que vai pedir namorada, né, o que for, qualquer relacionamento, isso tem que tomar muito cuidado. Pedir a gente pode, mas tem até que tomar cuidado, que vai que acontece e não era bom para nós, né? Quem trabalha muito na linha dos pedidos é a falange terra-terra. Então, por exemplo, os Exus, as ciganas, né, as pombagiras, essas falanges que são terra-terra trabalham muito com as nossas necessidades mais materiais. Eles estão muito atentos a isso. E quando podem, nos ajudam. De fato, nos ajudam, né? Por exemplo, nós chegamos aqui, tinha sumido aquele enfeitezinho que fica entre os quadros ali, que não sei nem quem trouxe para cá, para Casa Paula, mas é uma referência hindu, né? E a gente assim, poxa, mas quem pegou, o que aconteceu, como é que foi isso, né? Será que tinha algum espírito aqui brincalhão, né? Então aqui, aí eu fiz uma prece, pedi, né, singelamente, que se fosse da vontade deles, que a gente encontrasse. E aí estava pendurado lá na porta, quer dizer, não sei se, né, provavelmente alguém colocou lá. Então, dizer assim, essas atividades, essas coisas, está no nível das falanges da vibração de terra-terra. E eles estão atentos, eles ajudam, né? Às vezes a gente pede uma chave, às vezes a gente precisa chegar no lugar, não sabe o endereço, não sabe como. Essas coisas, a falange de terra-terra é maravilhosa, atua sempre com a gente. Quando a gente precisa de algo mais complexo, né, que é uma situação mais de doença, ou alguma situação de uma convivência muito difícil, um relacionamento muito complicado, aí esse grupamento até ajuda, às vezes na desobsessão, afastando os espíritos malfeitores, mas os trabalhos normalmente são realizados pelos espíritos que já têm um grau de vibração mais elevado, né? Já são às vezes espíritos de quinta, fugiu a palavra agora. Oi? Dimensão, quinta dimensão, ou até quarta dimensão, enfim, mas às vezes é um espírito mais um pouco elevado. Aqui na Casa Paula a gente costuma dizer o seguinte: isso é tarefa para os orientais, né, que é a falange do hindu. Então, quando começa a entrar num processo complexo de tratamento ou de demanda, são os orientais que entram. Mas na hora de desfazer trabalho, magia negra, por exemplo, entra os pretos velhos, entra os caboclos, né? Entra às vezes até as correntes dos Exus também. Então a espiritualidade se complementa, e a gente precisa estar atento a isso nas nossas preces. Então, nesse momento, nós sermos os últimos exige humildade. E vejo que os espíritos que trabalham a nosso favor trabalham em silêncio. A grande maioria dos trabalhadores, a gente não sabe o nome. Eles não querem ganhar vantagem nenhuma se apresentando. Muitos deles são parentes nossos de outras encarnações, espíritos familiares, portanto, foram nossos pais, nossos avós, nossos filhos,
nossos irmãos, né? E trazem essa energia, trazem essa vibração em silêncio, nos auxiliando aqui, né? Outros são mentores que nos acompanham para nos instruir, nos auxiliar na elevação do pensamento. Os que são mais jovens, ajudar na educação. Aqueles que trabalham com atividades intelectuais, então esclarecer, ajudar a ilustrar, ou aqueles que trabalham com arte também, trazem falanges de artistas, e assim por diante. Mas a grande maioria anônima, né? E isso é que é bonito. E aqueles que se apresentam por mensagem, vocês podem ter certeza que a grande também maioria é pseudônimo, porque eles não querem falar quem são. Qual é a mensagem que tem que prevalecer aqui? É a mensagem de Jesus. Que Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. Então, esses que vêm, eles dão aqui o nome. O próprio Pai André, não sei se o nome dele era André, se apresenta como Pai André. O hindu se apresenta como hindu. Ele tem um nome que é Ramek, que é um nome que eu já procurei, fui investigar. Imagino que seja uma sonoridade árabe, ou às vezes, mas tem também um som que às vezes lembra um pouco o sânscrito. Então, a gente não sabe, mas isso faz diferença? Não, né? Porque isso é o pseudônimo dele. Ele não veio dizer quem foi ele nas últimas encarnações, e nem quer que a gente fique especulando sobre isso. Não é isso que importa. O que importa é o conteúdo, a mensagem. Então, ser o último requer humildade. Eles estão sendo últimos também. Mas o último aqui também significa o trabalhador da última hora. Então, como a gente está vivendo o momento da transição planetária, nós somos os últimos trabalhadores. Vocês lembram daquela parábola da vinha? Que primeiro chega lá o Senhor, vê os trabalhadores todos na praça e chama lá um grupo e diz: olha, vai trabalhar na minha vinha, né? Vai ceifar minha vinha. Aí leva eles lá. Aí ele volta ao meio-dia, continua um grupo lá reunido, ele fala: vocês não arrumaram nada, então vão lá também trabalhar na minha vinha. Então, tinha um pessoal da manhã cedo, outro pessoal do meio-dia, e aí ele volta ali no final da tarde e vê que ainda tinha alguns que não tinham conseguido trabalho. E ele falou: olha, vão vocês também lá trabalhar na minha vinha. Tudo bem. Aí terminou o dia, ele chama todo mundo e vai dar o pagamento. Qual é o valor do salário? Qualquer um de nós pensaria assim: bom, aquele que trabalhou desde manhã vai ganhar 100% da diária. O que entrou no meio-dia vai ganhar metade, e o que entrou no finalzinho vai ganhar um chorinho. Não é assim? Qualquer um de nós faria isso, né? E o senhor da vinha faz o quê? Paga o mesmo salário para todo mundo. E aí os que começaram a trabalhar cedo reclamam, falam: mas como assim? Eu estou trabalhando lá desde madrugada, capinei tudo o que precisava, não sei o quê, e você está pagando a mesma coisa para mim que você está pagando para o outro que entrou lá às 5h30 da tarde? Aí qual é a resposta do senhor da vinha? Não foi esse o preço combinado? Por acaso eu estou sendo injusto com você? E o que te compete querer saber se o que eu faço para o outro por caridade possa interferir no seu pagamento, na sua paga? Então ele ainda dá bronca, né? Ele vai dizer para aquele que trabalhou mais, porque ele diz assim: a caridade está acima do esforço. Então ninguém adianta puxar saco, não adianta ser todo certinho, bonitinho, aquele que sabe assim todos os textos de cor, né? Todos os autores, sabe citar versos inteiros, né? Não quer dizer nada. Cadê a caridade? Se não tiver a caridade ela vai ser, mesmo que seja no finalzinho, fez a caridade, pronto, já é suficiente. Então, essa atividade que Jesus nos chama a atenção lá no Sermão Profético é para a gente voltar a todas essas parábolas. Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos aqueles atrasados, retardatários. A galera que está aí já se elevando, progredindo, está desde 2000 anos atrás. A gente despertou agora, no finalzinho. A gente estava errando até a encarnação passada e continua errando hoje. Nós estava errando feio na encarnação passada. Muito feio, né? E hoje está mais ou menos. Então, nós somos trabalhadores da última hora. Já está quase na hora de descansar.
E por isso a gente vai trabalhar menos? Não, a gente tem que trabalhar mais ainda. Porque Ele nos permitiu que nós viéssemos trabalhar na vinha. Então nós somos os trabalhadores da última hora. Que trabalho é esse? O exemplo. O exemplo, a caridade, o exemplo de estudo também. O exemplo para a família, o exemplo para as pessoas que trabalham com a gente, o exemplo para a vizinhança, o exemplo no trânsito. É difícil, quem dirige aqui, quem tem carro, sabe como é difícil manter tranquilidade, serenidade no trânsito. E nos tempos de hoje, parece que as pessoas ainda estão mais nervosas, mais ansiosas, né? Tudo parece estar mais difícil, mais angustiado. Então, mais um motivo para a gente manter a serenidade, a tranquilidade. Tem uma palavra positiva, uma palavra de afeto, de amparo, né? Para todos aqueles, porque o que mais precisa hoje é esse ambiente de fraternidade, onde a gente possa se apoiar. Existe uma expressão no meio médico que se divulga muito isso, se preocupa muito com isso, que é o seguinte: quando chega um paciente no hospital, eles sempre, vocês já repararam, né? Eles pedem assim: qual é o seu contato de emergência? É claro que o hospital tem uma função prática para isso, quer dizer o seguinte: se você morrer aqui, nós precisamos ligar para alguém para avisar, né? Tudo bem. Mas também, na linha médica, eles se assustam muito quando a pessoa chega lá e não tem ninguém de contato de emergência. Diz assim: mas cadê o seu grupo de apoio? Se a gente não puder contar com a família, com os amigos, no momento que a gente mais precisa, tem alguma coisa errada com a nossa vida. Então, o ambiente espírita, ele também proporciona isso, que a gente possa contar com as pessoas, né? E vocês podem contar com a gente, né? E a gente precisa poder contar com vocês, né? Porque isso é uma entrega, isso é uma partilha, né? A gente não sabe de que maneira vai ajudar, né? Uma família não sabe, né? Às vezes a pessoa está precisando de dinheiro, a família nem tem dinheiro, mas está lá junto. Ah, tá bom, dinheiro a gente não tem, mas comida aqui a gente se vira, né? O outro ali vai te ajudar não sei o que, tá? Então, quando vê, a questão está mais ou menos encaminhada. Então, nós precisamos ter grupos de apoio. E uma das características que o Espiritismo favorece isso, uma casa como essa, é que a gente se sinta como um grupo de apoio, que a gente faça parte disso como um apoio, que a gente possa compartilhar aqui as nossas tristezas, as nossas dificuldades, mas também as nossas alegrias, os nossos contentamentos, o nosso esforço, né? Por exemplo, quando alguém lá no grupo do WhatsApp pede para fazer uma prece, né, eles não estão pedindo para mim, nem tem pedindo para ninguém. É importante que cada um de nós que acompanha ali faça a sua prece, né? O pedido é para o grupo, né? Quando uma pessoa ali pede um apoio, né, um esclarecimento: olha, eu tenho um familiar que não está passando bem, tem uma internação, uma cirurgia que vai acontecer, o meu cachorro está perdido, né, sei lá, cada hora tem uma coisa. Então, isso tudo ali é para que as pessoas se cotizem, né, e façam o atendimento do grupo. Nós não temos hierarquia, eu não sou ninguém aqui, gente. Meu papel aqui é muito menor do que vocês. Porque se eu já tivesse elevado espiritualmente, eu estava sentado aí ouvindo alguém falar de coisas, vou só para lembrar. Mas não, eu estou aqui fazendo um papel que é de trabalhador de última hora, né? que é estar demonstrando e fazendo esforço, correndo atrás para pagar as minhas culpas, os meus defeitos todos coletivos, que eu tenho que reparar. Então, não há na Casa Paula, não há no meio espírita hierarquia. Hierarquia tem lá na religião católica, você tem sacerdote, bispo, cardeal, né, com todas as nomenclaturas, né, de monsenhor, aqueles títulos todos, até chegar no Papa. E outras religiões também têm isso. No Espiritismo não tem hierarquia. E se alguém disser para vocês que tem, sinto muito errado. Não existe hierarquia. Nem a FEB representa hierarquia. Por mais que às vezes a gente veja esses movimentos querendo se apresentar como hierarquia. Não é papel da FEB virar o Vaticano, né? E nem nós devemos pensar dessa forma. A FEB é apenas uma maneira de se facilitar, organizar, tentar manter de certa forma íntegra, né,
a mensagem, a revelação espírita, mas, assim, nenhuma casa está obrigada, nenhuma pessoa está obrigada a seguir as recomendações dela, até porque já houve muito desentendimento a respeito de mediunidade, né? O próprio Chico se afastou da fé dele na determinada época. A gente sabe das dificuldades que tem sobre direitos autorais, assim por diante. Então, toda organização que tem hierarquia, que tem cargo, que tem dinheiro envolvido, é muito complicado. Então, qual é o ideal do movimento espírita, das casas espíritas? As casas pequenas, né? Casas grandes são necessárias, são importantes, fazem o seu trabalho, mas o ideal é que haja comunidades, pequenas comunidades, exatamente como os apóstolos criaram no momento da disseminação. Paulo chegava num determinado lugar, chegava lá na Macedônia, olhava e falava assim, caramba, vou fazer aqui a pregação em Praça Pública. Ele saía divulgando o Evangelho de Jesus e tal. Aí chegava às vezes duas pessoas do lado dele e falavam assim, poxa, muito legal. O resto estava jogando pedra, xingando, não sei o que e tal. Ele falou, gostamos muito, vem aqui comer na nossa casa, dormir na nossa casa, você tem onde ficar? Não, então a gente vai te acolher. Aí Paulo falou assim, pronto, vocês viraram a igreja da Macedônia, né? Aqueles dois, né? Paulo já dava a incumbência ali, dizia, olha, a partir de agora a missão daqui da Macedônia é com vocês. Ele fez isso com Corinto, ele fez com os Efésios, ele fez em todos os lugares. Então o nosso papel é ser um núcleo pequeno, ele não precisa ser grande. A gente tem que dar o exemplo para as pessoas que quiserem vir participar da nossa convivência, para as pessoas que quiserem contribuir, corrigir os erros, porque ninguém aqui é dono da verdade, podemos estar falando um monte de besteira e alguém que tem esclarecimento vai nos esclarecer e vai nos ensinar também. Tá? Então, nesse contexto dos últimos, nós estamos falando tanto no sentido do orgulho, quer dizer, não ter o orgulho de querer ser o primeiro, de aceitar com humildade esse papel, e também da transição planetária do último tempo, o último estágio, né? Sabe aquele jogador de futebol que entra já na prorrogação, né? Nos últimos 3 minutos e vai e faz o gol? Todo mundo já assistiu isso, né? Ou pode ser no basquete, pode ser no vôlei, pode ser em qualquer lugar, né? Nós somos esses jogadores. Nós estávamos no banco de reserva. Faltou alguém e falou assim, olha, tem uma oportunidade lá, quer morar no Rio de Janeiro? Tem lá uma casa espírita que vai dar um apoio, mas é problema para tudo quanto é lado. O momento é transição planetária, o time está perdendo. Vamos entrar lá para fazer o gol, fazer uma virada. Esse é o convite que a gente recebeu, gente. Então, quem quiser, levanta a cabeça, para de reclamar da vida, bora, né? Não tem tempo a reclamar. Imagina se o jogador, lá no finalzinho da prorrogação, vai chamar lá o outro jogador e fala assim, nossa, mas tá demais, isso aqui tá muito ruim, né? Vamos aqui desabafar um pouco para tentar. Não tem tempo. Não tem tempo. Esse, a gente pode até reclamar, mas reclama trabalhando, né? Bora trabalhar, bora virar a vida, bora fazer o bem, que é isso que nos interessa. Então, isso é o que nos espera, o desafio desses tempos. E como é que a gente vai saber o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai desempenhar bem o nosso papel se a gente não estudar? Então, o espírita, ele precisa correr atrás do estudo. Livro que não falta, gente. E agora, nesses tempos, não faltam vídeos. Olha que maravilha. Não faltam audiobooks. Né? Com a criação com a disseminação da internet, poxa, dá para ouvir tanta coisa incrível. Eu vou falar para vocês do meu hábito. Eu acordo de manhã, o tempo que eu estou me organizando, lavando o rosto, me preparando, fazendo as minhas coisas, depois arrumando a casa, eu estou ouvindo palestra. Eu procuro lá um texto de um autor espírita interessante, ou se não for às vezes espírita, alguma coisa que seja de ciência, que seja de filosofia, algum conteúdo dignificante. Não precisa ser só fanático do espiritismo também. Você pode procurar alguma coisa, Kardec fala isso, né? A biblioteca espírita tem que ter um conhecimento geral da tua vida, mas procura alguma coisa que seja dignificante. E se não quiser ouvir palestra, está cansado, põe uma música elevada, põe uma música clássica, põe Bach, maravilhoso, Handel, né? São autores incríveis, Beethoven, Mozart, qualquer um desses autores. Se permitam fazer isso.
Eu depois, sempre que me dá alguma brecha, eu faço isso. Às vezes eu estou no metrô, ponho também para ouvir. E antes de dormir também eu procuro fazer isso. Então, e às vezes até durmo. Eu brincava às vezes com a Bia e falava assim, gosto de ouvir a palestra do Trigueirinho, porque eu durmo fácil com o Trigueirinho. Não é porque eu não gosto dele não, eu adoro o Trigueirinho, depois tem que ouvir acordado. Mas é porque ele fala sempre no mesmo tom. Se vocês já ouviram o Trigueirinho falar, o Trigueirinho fala sempre, parece que ele está assim no mesmo tom, na mesma sintonia. Aí você começa a prestar atenção quando você vê que você está dormindo. Outra que fala nisso assim também é a Lucilena Galvão, também fala, né? Sempre naquele tom assim. Então, procurar saberes que estão disponíveis na internet, sensacional. Filmes, né? Temos agora um novo filme espírita, Nosso Lar 2. Leia o livro, mas assiste o filme também. Né? Aproveita para rever o primeiro, aproveita para ver os outros. Então, nós vivemos numa época em que aquilo que é visual, né, como vídeo, e que mexe mais também com os ouvidos, parece que nos encanta, né, fica melhor, mais fácil, a gente tem preguiça de ler. Então, tá bom, quem não quer ler, que use os meios de comunicação da forma como estão por aí. Tem muitos e muitos livros com audiobook de graça disponíveis lá também. Quem gosta de ler, o Kardecpedia tem todos os livros da Revelação Espírita de graça. Tem o Testamento Xaveriano também, é um outro site que tem todos os livros de Chico Xavier, são quase 600, mais de 500 livros. Testamento Xaveriano de graça, você pode ler lá na internet. Então, e tem vários outros autores, inclusive. Não falta, né, gente? Então, assim, como é que a gente vai saber qual caminho seguir? Não dá para ficar esperando que os espíritos nos falem tudo que a gente precisa fazer. Tem que correr um pouquinho atrás. Então, temos que estudar. Né? Aqui na Casa Paula, a gente tem uma biblioteca fenomenal. Nós temos 800 livros. Não é uma biblioteca completa, nunca será. Né? Infelizmente, alguns desses livros foram emprestados, nunca retornaram. Mas a gente tem muitos livros bons. Quem tiver interesse, procura casapaula.com.br, coloca o nome do livro ou o texto, vai aparecer lá na pesquisa, reserva, né, e pode levar para estudar. Enfim, todos os recursos estão disponíveis. A casa em si não produz nenhuma atividade espiritual dirigida, uma atividade material dirigida, de caridade, mas se vocês perguntarem para qualquer um dos médios aqui, todo mundo faz caridade de alguma forma. Né? A gente tem muitos que trabalham numa associação maravilhosa com o café da Madre Teresa, que é lá no Aterro do Flamengo, às segundas-feiras, mas tem várias outras atividades que as pessoas desempenham. Então, não faltam também alternativas, dicas, orientações de pessoas que queiram fazer um trabalho de voluntariado, de caridade, de filantropia, daquilo que se sentirem melhor. E que assim a gente seja os últimos que vão virar, de fato, os primeiros. Porque a gente vai ser recebido da mesma maneira, com a mesma dignidade, com a mesma recompensa, entre aspas, né? O reconhecimento da espiritualidade pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, e com a consciência aliviada, que é o que mais interessa, né, para a gente. Que a gente consiga fazer a mudança da reforma íntima, a nossa consciência, o nosso coração, sabendo que finalmente a gente conseguiu passar por uma reencarnação íntegra, né, de uma forma plena e deixando um legado maravilhoso para trás de amor e de caridade. Na graça de Deus. Graças a Deus.